primeiras direções hidráulicas, à medida que a rotação ela aumentava, a servoassistência também aumentava, porque a pressão da bomba ia aumentando. A vazão dela ia aumentando com a rotação, claro, né? Acelerou o motor, a assistência vai aumentar. Aí, para isso não acontecer, lá na bomba de direção hidráulica tinha uma válvulazinha. Uma válvulazinha que, à medida que a vazão aumentava, essa válvula movimentava. Para diminuir, à medida que a pressão nela aumentava por causa da vazão, né? Imagina mais fluido passando por ela. Ela tinha um movimento axial que fechava a saída. Para quê? Para diminuir o fluxo, diminuir a assistência. Aí o pessoal chamava isso na época de direção hidráulica regressiva. Ao invés de ser progressiva, ou seja, a assistência aumentar com a velocidade, ela ficava mais rígida com o aumento da velocidade, justamente para dar mais segurança. As D20, os Maré, tudo tinha isso aí. Legal? O carro, velocidade mais alta, de volante mais duro, mais esportividade. Os carros de 20 anos para cá, tudo tem isso. Pode pegar 30 anos aí. Aí lá na direção hidráulica eu tinha sistema mecânico, para não aumentar tanto a minha vazão com o aumento da velocidade. Na elétrica, o sistema é inteligente. Poxa, o carro não tá tudo ligado em rede, não tá? Central airbag, sistema de direção elétrica, não é isso? Central de injeção, tá tudo uma conversando com a outra, tudo tem rede. A direção elétrica veio depois da rede, praticamente. Não é isso? Junto com a rede, o estilo lá, não é? Aí, beleza, se o carro está a 0 km por hora, beleza, vou dar a máxima assistência aqui no motor elétrico, porque o cara está manobrando. No posto de gasolina, na garagem, a direção fica levinha. Bacana? Ah não, o carro começou a movimentar, a direção não pode ficar tão leve não, porque fica perigoso, né? Então ela diminui a assistência do motor. E assim vai. Bacana? É mais inteligente, eu rodo menos o motor, bem mais fácil. Aí, essa interligação do sistema de direção elétrica com a rede vai ser a assistência de estabilidade, né? O ESP, por exemplo, né? O sistema vai trabalhar junto com a ABS, sabendo o carro está alinhado, eu tenho um ângulo do volante virado para o lado direito, por exemplo, 15 graus para cá, e o carro está em movimento, linha reta, opa, uma coisa está errada. Eu tenho que voltar essa roda para a trajetória. Mas nós vamos falar disso mais lá na frente. Sistema de controle de estabilidade, beleza? Direção mecânica, direção hidráulica, direção elétrica, direção eletro-hidráulica, quando a bomba pode ser acionada, a bomba hidráulica é acionada eletricamente, beleza? É a chamada direção eletro-hidráulica. Vai ter isso no Wrangler, lá na Grand Cherokee, nessas RAM 2.500, beleza? Tá joia? Direção eletro-hidráulica, carro mais pesado, justamente para ter esse controle mais preciso. Tá? Aí, junto com o sistema de direção, nós temos os chamados, que mais antigo, né? Uma teoria mais antiga. O chamado camber, que é a inclinação da roda olhando o carro de frente, né? Legal? Quando a roda está assim, ó, a gente chama que ele é positiva. A parte superior da roda está para fora da carroceria. O camber está muito positivo. Lembra, não sei se vocês lembram dessa época, tirou o motor do Fusca, ele ficava leve, fica leve, né? Então, o facão fazia isso, ó. Aí você tinha que andar com ele, dar umas 4 voltas no quarteirão para ele voltar ao normal. Para ele ficar mais alinhadinho de novo. Beleza? Camber positivo. Tem o camber também negativo, ó. O negativo, ele é assim, ó. Carro de corrida, Stock Car, por exemplo, no asfalto, camber muito negativo, milizinho, traseiro muito negativo, C4 Cactus, traseira, camber negativo pra caramba, para dar estabilidade pro carro, principalmente em curva. Em linha reta até que não, mas em curva ele vai ficar muito mais estável com o camber mais negativo. Legal? Câmbio, ou nós vamos ter ele zero ou negativo. Dificilmente nós vamos encontrar um câmbio positivo, porque o carro vai ficar muito instável. O câmbio positivo, ele vai ser para quê? Para terra,
Ah, o Fusquinha é bom de terra, por quê? Por causa disso aí, ó. Cava, né? Ele vai bem por causa do camber. O mesmo carro, dependendo do ano, ele vai ter ângulos diferentes. Por causa de mudança de fornecedor, de pneu, de roda. Então, o que o câmbio vai fazer? Vai dar mais estabilidade em curva, legal? Então, o câmbio é positivo, negativo e o câmbio é nulo também, tá? Caster, que é essa inclinação da torre superior do amortecedor para trás ou para frente. Nos automóveis, o caster sempre vai ser positivo, quando ele está assim, quando essa linha vem para trás, ó. E essa mesma linha toca a dianteira da roda, a parte frontal. O caster vai ser sempre positivo. Bicicleta, não é assim? A bicicleta não é assim? Moto. Legal? Pensa bem. Você soltou a mão, está andando de bicicleta, já aprendeu a andar, você solta a mão do guidão, ela não permanece em linha reta? Não é isso? Você tem um braço assim, ó. O braço está assim, ó. Não é? O peso, seu peso está exercendo força aqui, ó, para baixo. Então você forma uma alavanca aqui assim, ó. Se eu apertar aqui, ó, vier alguém aqui subir aqui em cima no meu ombro, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse caster, ele vai aumentar. Beleza? Aquele exercício que a pessoa faz lá na musculação, lá pega uma rodinha e vai assim no chão, já viu? Pesa pra caramba. À medida que vai chegando perto de mim aqui, ó, fica mais leve. Ou seja, o meu peso, ele tá normal, ele tá aqui, ó. Agora, se eu joguei lá na frente, fica pesado. E aí, é difícil sair daquela posição. O carro é a mesma coisa. É como se você tivesse com aquela rodinha lá da musculação o tempo todo lá na frente. Você soltou o volante, meu filho, ele vai lá para lá. Você virou o volante para um lado, presta atenção aqui para vocês verem. Vira o volante todo para o lado direito ou todo para o lado esquerdo. E coloca a mão aqui perto do farol. O carro vai subir um pouquinho. Alguns milímetros aqui ele vai subir. Beleza? Até no final de curso. Você solta o volante ou desce, vira o volante para o centro, ele abaixa um pouquinho. Ou seja, o peso do carro está fazendo a roda ficar para frente, para o ângulo sempre ficar máximo. Então, eu acabei de fazer uma rotatória, solto o volante, ó, volto em linha reta. Estou na rodovia lá, soltei o volante, o carro vai permanecer em linha reta. O ângulo de caster é para isso. Para eu não precisar ficar segurando o volante o tempo todo. Beleza? Ou seja, o carro, o ideal dele é sempre se manter em linha reta. Desmaiou no volante, o carro vai ir para a linha reta. Até encontrar um caminho para sair da estrada. A época das Fremont lá, o sistema de ESP, um controle de estabilidade violento. A pessoa vem e coloca uma carretinha. Beleza? Ou seja, eu estou mudando o peso do carro. Aí o que vai acontecer? Você vai entrar numa curva, o sistema vai frear o carro o tempo todo para o carro não capotar. A pessoa não vai sentir no volante, mas as pastilhas vão estar ali trabalhando. Aí leva o carro na concessionária falando que as pastilhas estão gastando demais. Por quê? Tá com a carretinha, entendeu? Às vezes é uma carretinha que não é especificada, peso demais, vai gastar pastilha. Você entendeu? Uma carretinha. O carro vai frear mais para o carro não capotar. Anti-rolagem da carroceria. O carro que não tem isso, vai no braço. Ó, a carretinha jogou para lá, a pessoa tem que ir movimentando. Pega uma C10 aí, entrando numa curva, puxando a carretinha para você ver. O cara vai ter que ter a manha. Uma Kombi, um Fusquinha, um Chevette puxando a carretinha, um cadetezinho. Né? Agora, os carros de hoje, nos que têm controle de estabilidade, o sistema ABS ele vai trabalhar para o carro não capotar. É o sistema anti-rolagem. Por isso que vai gastar mais pastilha. Ou seja, numa curva, se você vira a roda toda para um lado, ela dá uma deitada assim, ó, né? Virou para o lado direito, ela dá uma deitada para cá. Virou para o lado esquerdo, ela fica deitada mais para cá. É justamente para você dar mais estabilidade para o carro na curva. Beleza? Então esse ângulo ajuda bastante. Essa inclinação não é só é o KPI. Isso, KPI, King Pin Inclination. Beleza? Vai depender muito do KPI. Tá? Que é um ângulo também que vocês olham ali, né? Pelo menos monitora, ele não regula, mas monitora, né? Na rampa de alinhamento. Legal? Se a gente vê muito isso em carro importado.
as Mercedes lá, virou, a roda fica deitadona, um ômega australiano. Falei, gente, o cara parou um carro desse uma vez, lá na fábrica, virou a direção toda assim para um lado e saiu para almoçar. Falei, inclinado pra caramba. Suspensão duplo A, né? Justamente para o carro entrar na curva e ele calçar ali. Ó. Se não fosse isso, carro, imagina, por exemplo, se a roda ficasse em pé, se fazer uma curva com a roda em pé, o carro vai tender a derrapar, né? Agora, se a roda tá assim, ó, você vai fazer uma curva com a moto, você não inclina ela? Pra você não cair? Se você fizer a curva assim, ó, você cai. Não é? Então, você jogando aqui, ó, vou fazer a curva e inclino, ó, vou virando para lá, ó. Virei para cá, ó, mesma coisa. Inclinação do pino médio, você vai fazer a mesma coisa, ó. A força lá vai estar a força normal vai estar cada vez mais inclinada de acordo com a roda. A roda está aqui, a força está aqui, vai tirar a roda da curva. Então o caster sempre vai ser positivo nos automóveis, beleza? Caster negativo, carrinho de supermercado. Você vai fazer compra, a roda da frente não é assim? Não é isso? Só que aí o peso fica atrás, né? Então fica fácil de virar. Por isso que o carrinho de supermercado, o caster da rodinha lá, ele é assim. À medida que você vai colocando peso, você continua movimentando ele aqui, ó, na mão. Beleza? Então o caster é negativo. Não tem carro assim. O máximo que a gente vai ter é carro nulo, que é esse caminhão fora de estrada, que o peso é muito grande, beleza? É excessivo. Então o caster ele vai ser nulo lá também para a direção não ficar pesada demais. Não ter um peso excessivo. Caminhão de mineração, beleza? Todas essas inclinações de roda, isso pesa muito o sistema. Agora, se o carro é de baixa velocidade, não precisa desses ângulos de roda inclinar, caster muito alto, não precisa disso. Não passa de 40 por hora, para quê? Um trator, por exemplo. Para que ele vai ter caster muito positivo? Né? Essas pá carregadeiras aí. O bicho não passa de 40 por hora. Né? Para que ele vai ter que voltar a direção depois de curva? Só fica manobrando, né? Não tem necessidade. Beleza?